Bom, meus queridos, hoje eu venho tentar trazer aqui uma reflexão sobre uma dúvida que me fizeram, uma pergunta do dízimo, se é obrigatório, porque falam que se não pagar o dízimo, o Satanás é o devorador que vai comer a sua casa, que vai comer seu dinheiro, que vai destruir a sua geladeira. Ó, tem uma geladeira aqui atrás, tá ali atrás, e ela tá enferrujada. Não é o Satanás que está comendo minha geladeira, é o ferrugem. Então, para criar vergonha na cara e comprar uma nova, né? Não é o Satanás, nem Deus mandou comer minha geladeira, né? É falta de cuidado. A benção que Deus te dá é tua, então é para você se alegrar. Eu vou explicar aqui. Quando Deus, né, pediu para que Moisés tirasse o povo dele do Egito, para levar para Canaã, a terra que Deus tinha preparado para o povo, né? Josué assumiu o lugar de Moisés e eles entraram, então, depois de 40 anos pelo deserto, eles entraram em Canaã. Quando entraram em Canaã, eram 12 tribos, né? Você sabe que os filhos de Israel eram os filhos de Jacó, que eram 12. Então eles criaram 12 tribos. Quando entraram em Canaã, a terra preparada, que manava leite e mel, uma terra boa, era uma terra boa de se plantar e de se colher e de se cuidar de gado. Deus separou lá em Canaã, eram 12 tribos, 11 tribos receberam terras para plantar, para cultivar e para criar dos seus gado, né? Então, 11 tribos receberam terras e uma tribo não recebeu, que era a tribo dos filhos de Levi. A tribo de Levi ficaram encarregados de cuidar da casa de Deus, do templo, né? Desde a época do deserto eles já montavam lá, né? O tabernáculo, o templo lá, né? A Arca da Aliança, tudo. Então, quando eles entraram em Canaã, os levitas, que eram a tribo de Levi, ficou encarregado de cuidar da obra de Deus. Então eles não ganharam terras para plantar. Como eles não ganharam terra para plantar, eles iam comer o quê? Então Deus estabeleceu o dízimo. O dízimo não é dinheiro. Dízimo era, até a palavra de Deus fala, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, entendeu? Então ficou assim, as 11 tribos plantavam, criavam seus gados, seus animais, a carne, e eles davam 10% do que eles criavam, do seu lucro, eles davam para a tribo de Levi, que era o dízimo, para a casa de Deus, né? Para sustentar a casa de Deus, que eram quem? Os levitas, as órfãos, porque eles viviam muito em guerra com povos inimigos, então tinha muita mulher viúva e órfãos, crianças que não tinham mais seus pais. Então esse dízimo era entregue para cuidar da casa de Deus. Para os levitas, que não podiam trabalhar fora, não podiam plantar porque eles não tinham terras. Então esse era o dízimo que eles davam, era para sustentar os levitas que trabalhavam apenas para a obra de Deus, e para as pessoas que perderam seus pais, os órfãos, crianças, as viúvas que perdiam seus maridos nas batalhas de Israel lá com o povo, né? E também para quem vinha de fora, né? Pessoas que vinham de fora, estrangeiros, eles também recebiam ajuda. E para os levitas comer, né? Senão eles iam passar fome. Hoje em dia não tem levita. Hoje em dia você trabalha, não, né? Você tem terra para plantar, você tem um serviço, um trabalho, né? Então, isso tudo era uma ordenança para o povo de Israel, não hoje. A gente sabe que quando Cristo veio, tudo isso acabou na cruz, né? Tudo isso findou na cruz. Agora nós vivemos uma nova aliança. A aliança do sangue de Cristo, não da lei de Moisés, que você era obrigado a sustentar a casa de Deus, que era os levitas, né?
Então hoje em dia não é obrigatório você dar o dízimo e você não deve usar a palavra de Deus para botar medo, para amedrontar as pessoas e nem para assustar. Então isso é errado mesmo, né? Quem dá, dá com alegria, e Deus recebe, Deus se alegra, né? Hoje em dia não tem mais isso. Nós vivemos na aliança de Cristo, do sangue de Cristo, na graça de Deus. É a nova aliança. Então, isso acabou. Se você tem um desejo de ajudar, você ajuda de bom coração, e não porque você é obrigado a dar. Quando fala de, Deus vai mandar o devorador, Deus vai repreender o devorador, vai lá na palavra de Deus, o devorador não é o Satanás. Devorador, tá lá em Joel mesmo, fala bastante. Quem era o devorador? Era o gafanhoto cortador, gafanhoto migrador, gafanhoto devorador. Era gafanhotos que devoravam as lavouras, porque o povo de Israel com o tempo já não dava o seu dízimo para os levitas, para a casa de Deus. Não havia mais mantimento. Deus falava, que estão me roubando, como fala lá, né, no livro de Malaquias. Estão me roubando. No que te roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Porque eles pararam de dar o dízimo e pararam de dar a oferta na casa de Deus, né? O dízimo que eu estou falando era a comida para eles, né? O alimento. Então hoje em dia não tem isso, né? Devorador, migrador, eram pragas que vinham porque o povo era teimoso. Isso era uma ordenança, obrigatoriedade do povo de Israel, né? Porque eles tinham suas terras que Deus deu lá. Então eles tinham que ajudar os levitas, que ele não trabalhava, não tinha emprego. Hoje em dia você pode trabalhar, né? A gente não pode montar um sistema aí para falar, me dá o dízimo, que senão o devorador vai te comer. Não. Isso aí você está indo contra a palavra de Deus. Você está aproveitando e abusando, está usando a palavra de Deus de maneira errada. Mas se você quiser ajudar a obra de Deus, Deus recebe aquele que dá com alegria, não por obrigação. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará, e o Senhor abençoará. Quem dá com alegria, Deus abençoa.